Paz e bem, meus amigos, minhas amigas das redes sociais, é com enorme alegria que eu, reverendo Lúcio, da Diocese Anglicana do Rio Grande do Norte, Missão Anglicana, São Francisco de Assis, chego até você. Receba o meu abraço, receba a minha acolhida por você estar aqui neste momento devocional. Gostaria de pedir que você compartilhasse com seus amigos para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e de seu templo ele escutou a minha voz. Que neste dia o Senhor possa escutar também as tuas angústias, os teus sofrimentos, os teus clamores. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos convida a permanecermos vigilantes, a permanecermos perseverantes em nosso propósito quaresmal, para que, iluminados e purificados, sejamos conduzidos à Páscoa de Jesus. Celebremos com fervor esse devocional. Gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos e vamos meditar o Salmo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Senhor meu Deus, tu és o meu refúgio. Salva-me de todos os meus perseguidores e livra-me. Do contrário, me degolam como leões, arrancam e ninguém liberta. Senhor meu Deus, se fiz isso, se há crime nas minhas mãos, se agi mal com meu aliado, enquanto deixei escapar meu adversário, que um inimigo me persiga e me apanhe. Esmague no chão a minha vida, e lance minha honra na poeira. Ergue-te, Senhor, na tua ira, vence a fúria dos meus adversários. Vigia ao meu lado, tu que me ditas o direito. Uma assembleia de poucos te rodeia. No alto, retoma teu lugar acima dela. O Senhor julga as nações. Julga-me, Senhor, segundo minha justiça e minha inocência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós ouviremos a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Diz a palavra do Senhor: Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, aquele que se propõe a servir ao Senhor em sua vida passará por grandes tribulações. Aquele que quer ser servo fiel do Senhor será sempre perseguido. Não é fácil a vida daquele que se propõe a servir ao Senhor. Ele encontrará em sua vida
perseguidores. Muitos se voltarão contra ele. Muitos procurarão até mesmo tirar a sua vida. A fidelidade ao Senhor atrai sobre aquele que é fiel, sobre o servo do Senhor, grandes perseguições. A palavra que ouvimos do profeta Jeremias, ele traz um relato do quanto ele foi perseguido por anunciar a palavra do Senhor. Diz o profeta que ele, como um manso cordeiro, era levado ao sacrifício. Você, em sua vida, você que se propôs a servir ao Senhor, também não já passou por essa experiência? Veja bem, quando você, aí no seu local de trabalho, você procura ser uma pessoa fiel a Deus, falar da palavra de Deus, quantas pessoas se revoltam contra você? Até mesmo nos ambientes eclesiais, quando a pessoa quer viver conforme a palavra do Senhor, logo vem as críticas, logo vem as perseguições. Então, servir ao Senhor não nos traz glória, não nos traz prestígio, não nos traz honra, mas pelo contrário, nos traz perseguição, sacrifício, dor, sofrimento. Muitos são os nossos inimigos. Muitos são os inimigos da cruz do Senhor, do Evangelho do Senhor. Mas, como servos desse Senhor, nós devemos entregar a nossa causa a Ele. Como disse o profeta Jeremias, pois eu te confiei a minha causa. As perseguições virão, as tribulações virão, mas entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua causa ao Senhor. Ele que prescruta o nosso coração. Ele que conhece a nossa vida, a nossa intimidade, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Ele não nos deixará abandonados, mas pelo contrário, ele virá em nosso socorro. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que fez esse propósito de servir a Deus em sua vida, não tenha medo. O Senhor está com você. O Senhor não te deixa sozinho com os seus inimigos. Não, ele entra na batalha, ele entra na nossa luta. Ele está conosco. Entregue a sua causa a ele. Faça aquilo que deve ser feito. Se proponha na sua vida a servir ao Senhor, sem medo, sem vergonha. E tenha certeza que o Senhor abraçará a sua causa, que o Senhor estará ao seu lado. Que esta palavra, portanto, meus amados, nos motive, nos incentive a vivermos com fidelidade ao Senhor, sem medo das perseguições, sem medo dos inimigos, sem medo das calúnias, mas façamos da nossa vida um sacrifício de louvor que agrada ao Senhor. Oremos. Gostaria de convidá-lo a entregar a sua vida ao Senhor neste momento. Você que tem muitas causas para colocar diante do Senhor. Então, Ele conhece a tua vida, sabe as tuas necessidades. Agora, apresente essas necessidades diante do Senhor. Senhor, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações, pois sem o vosso auxílio não vos podemos agradar. Sem o vosso auxílio, nada podemos. Por isso, Senhor, vem em nosso auxílio, em auxílio das nossas necessidades, em auxílio dos nossos sofrimentos. Vem em auxílio em nosso socorro e nos liberta de todo o mal. Nós te pedimos, em nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dirijamos ao Senhor as nossas preces, pedindo que o Senhor possa nos renovar, nos transformar. Neste tempo quaresmal, abramos os nossos corações ao Deus da justiça e da verdade,
que chama a conversão e a solidariedade. E peçamos a Ele que venha em nosso auxílio. Pela Igreja, pelos seus dirigentes, para que sejam sinais de unidade e coragem diante das divisões presentes no mundo, rezemos ao Senhor. Pela nossa comunidade, pelos que vivem sem moradia digna, para que encontrem acolhida, dignidade e justiça, rezemos ao Senhor. Pelos doentes, cada um neste momento possa lembrar aquela pessoa que está doente, pelos solitários e esquecidos, para que encontrem consolo na vossa presença e esperança no amor dos irmãos. Rezemos ao Senhor. Pelos que são perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho, para que encontrem forças, entusiasmo na sua luta diária para servir ao Senhor, rezemos. Deus de misericórdia, que mesmo em meio às divisões, semeais a verdade. Escutai estas súplicas que vos apresentamos neste caminho quaresmal e ensinai-nos a reconhecer vosso Filho como fonte de vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Baixe agora a sua cabeça, entregue sua vida ao Senhor e receba a bênção que vem do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso devocional anglicano, sempre realizado aos sábados. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus abençoe os seus caminhos, abençoe os seus negócios, os seus empreendimentos, os seus projetos, toda a sua família. Desejo para você um final de semana de muita paz, de muita bênção, de muita alegria. Um forte abraço do Reverendo Padre Lúcio, da Igreja Anglicana Tradicional. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço para você e para todos aqueles que estão nos acompanhando e que nos acompanharão nas nossas redes sociais.